Diretamente dos estúdios da Mansão Marcieri para a TV Metrópole. Hoje, Sérgio, em especial nós estamos trazendo uma personalidade da medicina brasileira. Você sabe que o convidado de hoje eu me senti também prestigiado. Até mesmo pela situação que eu atravessei, que eu me encontro. Nada melhor do que um especialista em endocrinologia e em nutrição para que a gente trouxesse hoje no programa, não um nutricionista, mas o nutricionista e especialista em endocrinologia. O nutrólogo, Dr. André Guanabara. André Guanabara. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Nós sabemos da sua capacidade. Eu queria dizer ao nosso público, viu, Sérgio, que quando a gente eleva as palavras aos nossos convidados, esses elogios não são da boca para fora, porque nós levamos para a sua casa os melhores, sempre os melhores. O telespectador que nos acompanha, nos conhece e sabe que a gente não tem esse tipo de mise-en-scène. Falamos a verdade e aquilo que nos passa é a verdade. Então, o doutor André hoje é conceituado em todo o Brasil como aquele que eticamente trata da sua saúde, diferentemente de tratar da doença. Exatamente. O doutor, ele trata da sua saúde, o Sérgio colocou muito bem, ou seja, tratar da sua saúde sem os medicamentos, ou seja, medicamentos para doenças. Saúde se trata com prevenção. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. É um prazer receber, André. É um prazer todo meu, Carlinhos. É um prazer todo meu amigo. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a medicina preventiva. Essa medicina que está cada vez mais prevenindo doenças. A gente não trata doenças, nós estamos prevenindo e levando as pessoas a terem uma longevidade saudável. Mas antes da gente chegar nesse ponto, que é o ponto fundamental do nosso programa, eu queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, um pouco da sua infância, um pouco da sua família. Nós queremos explorar esse lado pessoal seu, para saber depois, né, Sérgio, onde chegou essa personalidade na medicina. Tá interessante que hoje eu tenho 32 anos. Garoto. E meu pai era um médico daqui de Fortaleza. E hoje eu tenho mais dois irmãos, que todos os meus irmãos também são especialistas na área da medicina preventiva. Então, isso há 5 anos eu me formei e comecei a buscar algo diferente. Eu não estava satisfeito com o que a medicina estava tratando, que eram os sintomas. Eu estava atrás de uma medicina diferente e o que a gente começou a perceber era que a medicina poderia fazer algo muito melhor pelos nossos pacientes, pelos nossos clientes hoje e pela vida das pessoas. Que não é só tratar os sintomas, e sim melhorar a qualidade de vida deles, melhorar a longevidade. Fazer com que eles vivam cada vez mais, 80, 90, 100 anos, mais livres de hipertensão, diabetes, Alzheimer, e não precisando, como eu vi hoje na faculdade de medicina, de vários e vários medicamentos. Pai médico, mãe dentista. Minha mãe é dentista. Quantos irmãos? Somos eu e mais 2 irmãos, todos médicos. Foi uma linhagem aí que nós puxamos o exemplo do meu pai, era um grande pediatra. Seu pai, pediatra. Era um grande pediatra aqui em Fortaleza. E isso fez o exemplo dele como um grande profissional. A gente levou também essa herança. Observe, Sérgio, entrando na área da medicina agora, ele fez uma colocação aqui bastante interessante. A minha busca, ele disse, não disse com essas palavras, mas ele quis dizer exatamente isso. A minha busca é fazer com que as pessoas vivam 80, 90, 100 anos. Isso é possível, doutor? E de que forma isso é possível? É interessante que eu escrevi até um livro que se chama-se Até Quando Você Quer Viver? Onde nesse livro que eu escrevi, está mais ou menos há 1 ano, a gente está até começando a escrever o próximo. E nesse livro a gente fala de 5 pilares, os mais importantes para você prevenir patologias frequentes, prevenir as doenças, ter uma vida longeva. É uma vida o quê? Livre de doenças e com a mente saudável, tá? Onde eu falo, o primeiro ponto é a alimentação, que depois a gente vai exemplificar cada uma, ter um equilíbrio dos hormônios e das vitaminas, melhorar o sono, ter um intestino saudável, fazer exercícios físicos e fazer a prática, cada vez mais buscar a espiritualidade. Então, o doutor salientou o seguinte, buscar a espiritualidade. O doutor acha que tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Hoje em dia, se você não tiver a busca, está totalmente relacionado à busca
da espiritualidade com o emocional. O fortalecimento, quando você busca a espiritualidade também, buscar Deus também, você acaba liberando endorfina, você acaba melhorando o seu sistema também fisiológico do seu corpo. Doutor, fala um pouquinho mais dessa especialidade que está tão, talvez não seja a palavra adequada, Sérgio, tão na moda hoje. Está em voga. Teve, né? Mas no popular, está tão na moda, nutrólogo, nós temos aí vários médicos aí no YouTube, nós temos um grande amigo, o Dr. Dayan Siebla, que tem mais de 4,5 milhões de seguidores, temos o Dr. José Guanabara, temos o Dr. Lai Ribeiro, enfim, está tão na moda hoje essa questão de nutrologia e tal, e isso me despertou quando e por quê? Eu acho que a medicina ela começou a mudar um pouco. Nós as pessoas hoje estavam buscando cada vez mais os medicamentos para tratar os sintomas. Tipo, um colesterol aumentado, você colocava um medicamento para diminuir o colesterol. O quanto, na verdade, a causa daquele colesterol aumentado é uma alimentação totalmente desequilibrada, uma falta de exercício físico. Então a medicina começou a mudar e essa cada vez mais a expansão da mídia começou a se perceber. Ou seja, hoje, anteriormente se ficava doente para se tratar, hoje não. Antigamente você tratava os sintomas. Hoje você previne os sintomas para você não ter as doenças. Olha que interessante, hoje você previne os sintomas. Vai, Serginho. Olha, doutor André, daqui a alguns anos, essa geração de crianças de hoje não será conhecida como a geração do iPod, do videogame, mas a geração da síndrome do intestino irritado. Existem crianças hoje com 2, 3 anos que médicos prescrevem Ritalina devido a excessos de carboidratos, lácteos, que eles ingerem inocentemente, as mães da mesma forma. Essa é a primeira pergunta. De quem já deixou para trás 44 quilos em 6 meses, tendo a consciência de que só comia veneno. O meu caso. Primeira pergunta é, nossas crianças estão sendo envenenadas. E a segunda, polêmica. Já sei que o senhor gosta de polêmica. Precisamos forjar uma nova geração de médicos, tal qual Vossa Senhoria agora se apresenta, para que fuja da máfia da farmacologia e da máfia dos laboratórios que impõem remédios venenos às pessoas não conseguirem sobreviver. Na verdade, sim, tá? Essa parte que você citou dos medicamentos, dos alimentos, nossas crianças, hoje tem pesquisas que falam que as crianças que estão nascendo hoje, elas podem tranquilamente viver mais de 100 anos. Devido a um estilo de vida saudável. Eu pego minha filha como exemplo. Hoje minha filha tem 2 anos, mas minha filha nunca tomou leite, ela nunca bebeu leite. Porque é diferente o leite de hoje e o leite de 25 anos atrás. Você sabe que o único animal que sobrevive com leite depois que desmama é o ser humano. É isso mesmo, que nem necessita, né? Porque nós não temos todas as enzimas necessárias para fazer a digestão do leite no nosso intestino. Sim, mas é importante falar dessa diferença. Muitas mães estão nos assistindo. Nós tomávamos no nosso tempo, né? Que era aquele leite que você tirava no caneco de alumínio, que tinha aquela gordura em cima e tal. É muito diferente isso. Não, totalmente. Aquele diferente, vamos falar que aquele leite é um pouco menos mal do que o de hoje. Porque aquele era só as enzimas que nós não tínhamos para fazer a digestão. Hoje, o leite de hoje, o da caixinha, ele é altamente tóxico para o nosso corpo. Ele é cheio de conservantes, tá? Então aquilo vai inflamar o nosso intestino. O que é essa inflamação, doutor André? Essa inflamação vai encher o seu corpo de radicais livres e o excesso de radicais livres no seu corpo vai levar ao Alzheimer, à diabetes, ao câncer, à demência. Qual a melhor forma? Se você for ver, a desbiose intestinal, que é ocasionada pelo leite tipo esse, ela vai levar à ansiedade, à compulsividade e até à depressão. Por isso que a alimentação, você hoje é o que você come. Então, se você melhorar a sua alimentação, você vai melhorar muito, você vai prevenir muitas patologias. O que substituiria o leite para o nosso público, para as mães que estão aí em casa nos assistindo? Totalmente eu substituiria o leite pelo um pouquinho de sol, para melhorar o cálcio,
pela vitamina D, que aumento de vitamina D no seu corpo vai melhorar a reabsorção de cálcio na sua parte renal. E eu também substituiria o leite pelo leite de castanha, que é gordura boa. E o leite sem lactose? Mesmo assim, é um leite, vamos falar, um leite modificado. Então não necessita também. Não necessita. Não, é melhor você retirar. A mãe que está em casa disse, o que é que o meu filho, café da manhã? Leite de castanha? Leite de castanha é fantástico. Agora, esse leite de castanha, qual é o custo desse leite de castanha? Porque nós temos que ficar atentos ao seguinte, né? Nós temos aqui o... Comer bem é caro, doutor André? É caro, exatamente. Na verdade, o comer bem depende do comer bem. Hoje em dia, se você for no mercado, você pode comprar um centro de laranja e não é caro. A banana não é cara. As verduras verdes não são caras. A batata doce não é cara. A macaxeira não é cara. Então, depende do caro que você for pensar, né? O café da manhã, ideal. Vamos falar assim genericamente. O que é que eu preciso tirar? Ou seja, um jovem que acorda com uma lata de um refrigerante famoso, você já sabe qual é, na mão, embora seja zero ou diet, como queiram, e um hambúrguer do tamanho da cabeça dele. Vamos substituir por quê? Como é que muda essa mentalidade? Hoje, na verdade, nós temos que ter o equilíbrio dos carboidratos, proteínas e gordura. Mas, tipo, um café da manhã muito bom e saudável é um simples omelete. Fruta com aveia. Um simples omelete com o quê? Um omelete com tomate, cebola, um pouquinho de atum, um pouquinho de frango desfiado, um pouquinho até do próprio queijo de castanha. Sabe uma coisa que eu observo, Sérgio? Sabe uma coisa que eu observo, doutor? Nós vivemos aqui numa cidade litorânea. E eu viajo muito para o litoral. Aquelas pessoas que vivem no litoral, que comem peixe... Mais saudáveis, né? Eu acho que a pele é mais bonita, o corpo é mais sarado, é engraçado. Eu acho que... É uma dieta mediterrânea. O que é uma dieta mediterrânea? É uma dieta mais à base de saudáveis, é uma dieta meio que um pouco, entre aspas, cetogênica. O que é a dieta cetogênica? É que você vive mais à base de gorduras e proteínas. Tá? O peixe ele é rico em ômega 3. E o ômega 3 está totalmente relacionado a um poder de antioxidação. Por que nós envelhecemos? Porque nós contemos uma alta quantidade de radicais livres no nosso corpo. Então nós envelhecemos por causa da quantidade de radicais livres em excesso. Então se você está... André, o que são radicais livres para o nosso... Radicais livres, quando eu como um carioquinho, um exemplo. Quando eu como carioquinha, aquele carioquinha ele vai inflamar o meu corpo. É como você chutasse a parede, tem aquela inflamação que é a curto período. O radical livre em excesso, quando você come o pão, ele vai lhe causar uma inflamação a um longo período. Carioquinha, quando você ingere um pão carioca, presta atenção. Vocês aí de casa, você fica com o corpo inflamado por um período internamente. E se você insistir naquele pão diariamente, você vai permanecer com essa inflamação. É mais ou menos isso? É totalmente isso. Isso. Resumidamente, vai estourar. E essa inflamação vai causar essas células, né, de radicais, é isso? Eu não sou médico, estou aqui tentando imaginar. A gente pode fazer uma comparação com o carro, tá? Se eu colocar a gasolina do carro boa, fizer a manutenção do carro bem direitinho, aquele carro ele vai tranquilamente percorrer aí uma estrada por 100 anos. Mas se aquele carro eu colocar uma gasolina ruim, colocar um álcool ruim, não fizer as manutenções, as revisões dele, não tiver uma limpeza, ele vai ter a mesma duração. Ele pode ser no mesmo ano de fabricação daquele que fez todas as revisões, mas ele vai durar nem 20 anos. Então isso é que acontece com o nosso corpo. Se nós fizermos um estilo de vida saudável, automaticamente eu consigo chegar nos 100 anos pelo meu estilo de vida saudável. Mas se eu não tiver uma alimentação boa, eu tiver um desequilíbrio hormonal, tiver um intestino ruim pela compulsão, pela ansiedade, não realizar prática de exercício físico e automaticamente não dormir bem, isso vai fazer meu carro... vocês podem ter a mesma idade cronológica, mas a idade biológica vai ser totalmente diferente. Presta atenção, a idade biológica é diferente. Pelo que eu entendi, Carlão, a visão do Dr. André é que o ser humano é um ser holístico e que você não pode ver apenas pelo ponto físico. Você tem que ver pelo ponto espiritual, social, mental, da forma como ele se relaciona. Eu gostaria muito, doutor André, que o senhor batesse nessa tecla. A minha forma de relacionamento também. A forma como eu me relaciono nas ruas, com as pessoas,
também me traz uma velhice digna? Totalmente. É aquela tríade, né? O corpo, a mente e o espírito, tá? Então, se você tem um equilíbrio do corpo, eu posso te dar, chega no meu consultório, alguns pacientes que eles têm eles querem um melhor corpo, mas às vezes está faltando algo emocional fortalecido. E outra coisa, às vezes o corpo errado, uma alimentação errada, pode prejudicar no relacionamento, porque uma desbiose intestinal vai deixar ele mais depressivo, mais ansioso e até mais compulsivo. Doutor, tem que ser um pouco da parte psicológica da coisa, né? Tem que ter essa percepção com o paciente. Porque muitas vezes o paciente só procura aquela questão física, O né? alívio imediato. Né? Aquela questão física, né? E espiritualmente, talvez, ou psicologicamente, totalmente abalado. E o doutor tem essa percepção quando chega. Às vezes, e eles já relatam muito. Graças a Deus que nós temos o código de ética, que os pacientes eles se abrem muito comigo. Então você tem que ser um pouco médico e até um pouco psicólogo também para escutar. Eu tento escutar mais, até o pessoal falar, você atrasa, você tudo. Mas é porque eu gosto de conversar. Eu gosto disso. Assim, eu amo. Percepção maior do paciente. E eu amo o que eu faço. Então deixa ele conversar, deixa ele levar, deixa ele falar. E eu começo a ver. Mas e aí, como é que tá o relacionamento? Como é que tá desde a libido do paciente? Como é que tá isso? Ele, doutor, eu quero emagrecer para ficar melhor pro meu esposo, eu quero ficar melhor para minha esposa. E a gente começa a perceber que aquilo que ele quer fazer hoje no consultório não é só para ele. E a gente começa a falar, não, mas você tem que ter um amor próprio, né? Que é isso que eu acho que vai levar cada um a um sucesso. Estamos conversando com o Dr. André Guanabara, nutrólogo e endocrinologista. É o intestino o segundo cérebro? Totalmente o intestino é o segundo cérebro, porque 80 a 85% do nosso intestino é produzido a serotonina, tá? Então nós temos ligações com o nosso intestino, do nosso cérebro, totalmente são interligados. Vou explicar que é o hormônio responsável para te manter no bom humor. Bom humor, é como dopamina, serotonina. É como você vê a fluoxetina, que é um medicamento aí de fácil acesso para a depressão, ele é o inibidor de recaptador de serotonina, ele deixa mais serotonina no seu corpo. Então, qual a melhor forma? Eu melhorando meu intestino, eu melhoro também sintomas de ansiedade, compulsividade e até depressão. É verdade que tem alimentos que conseguem uma melhor captação de serotonina, como por exemplo o triptofano encontrado na banana? Sim. Na verdade, se você for ver, o intestino ele libera a produção da serotonina. A serotonina ele vai estimular a produção do triptofano, que é o 5-HTP. Comer banana é bom? Comer banana é bom, mas calma. Banana também é carboidrato e pode aumentar mais sua insulina. Tá? Então ele vai aumentar o 5-HTP e, consequentemente, o aumento desse 5-HTP ele vai estimular a produção da melatonina, que é um hormônio que vai qualificar mais sua noite de sono. Um homem de 50 anos tem que ingerir quantas bananas por dia? Não, isso aí não tem a gente não tem, depende muito da anamnese do paciente, dos exames laboratoriais. Em média, 3, 4 bananas? Se o homem ele for um paciente diabético, é melhor ele não ingerir nenhuma. Quem ingere uma maçã por dia não consulta o médico? Tem fundamento? Não, pretendo não, isso aí tá. Mas óbvio, depende de cada organismo, né? Também. É interessante que o organismo ele não tem uma receita de bolo. Então é muito diferente cada organismo. Cada um é individual. É como a digital. É como totalmente. Eu tenho o mesmo suplemento, uma vitamina dele pode ser o melhor. Agora sim, eu estou aqui prestando atenção nesse debate e a conclusão é o seguinte: tudo que é bom demais vira veneno. É isso? É isso. Tudo que é bom demais, até vitamina demais. Paciente, menos o amor. Menos o amor. Até demais também. Bem colocado. Para cada caso é um caso, como se fosse a digital. Para cada cidadão tem seu organismo, forma de funcionamento, a questão psicológica, é muito individual isso. Tá? Agora, aproveitando a sua presença aqui no nosso estúdios, aqui no nosso programa, para as mães de casa, para aqueles bebês que estão em formação agora, qual é a alimentação adequada? Começando de cá, manda essa dica aí para esse pessoal de casa. Eu já tenho uma filha que ela tem 2 anos de idade. Então, desde o começo a gente ficou muito preocupada para nós sermos exemplo. Chega muitas mães com alimentação desequilibrada e às vezes desorganizada e às vezes querendo colocar uma alimentação saudável. Às vezes o bebê ele tem muitos pais como exemplo. E lá em casa a gente sempre colocou para a Alice o mais saudável possível, para ela não ter tanta intoxicação através do alimento. Aproveitar e mandar um beijo para a Alice,
de 2 anos, que está nos assistindo nesse momento, bem educada nutricionalmente. A Alice tem a educação dentro de casa, né? Doutor André, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu sou um defensor veemente do cloreto de magnésio. Me fala dos benefícios do cloreto de magnésio. É interessante que o cloreto de magnésio, como eu até sempre comento com o meu amigo Dayan Siebra, ele é muito bom para a parte de contração muscular, parte cardíaca e até a parte também de câimbras também. Tem muitos pacientes meus de alta performance que eu acabo colocando magnésio, cloreto de magnésio, para melhorar essa parte de câimbras. Então ele é muito bom para nosso organismo também. Se eu compro um saquinho de 33 miligramas, dissolvo em 1 litro d'água, coloco na geladeira, 3 caras de 50 ml por dia. É isso? Sim, totalmente. A mãe que está nos assistindo agora está com a lancheira do menino vazia, está envergonhada de ter botado achocolatado e biscoito lá dentro, e está esperando o senhor, doutor André, o que eu coloco na lancheira do meu filho para ele ir para a escola? Uma fruta, uma tapioca, com chia, com linhaça, um ovo. Até tem, hoje em dia, tem uma substância muito boa que é um probiótico, chama-se kefir, tá? O kefir, ele é totalmente como se fosse um iogurte cheio de lactobacilos. E esses lactobacilos ele vai melhorar muito a nossa parte intestinal. Não se compra, se doa, é verdade? Não se pode comprar. O kefir ele tem que se doar. E em comunidades de Instagram, Facebook, isso você consegue gratuitamente. Então o kefir é muito bom junto com a fruta, com a aveia. Anote aí, kefir com K. Kefir, K-E-F-I-R. O que significa isso para o nosso público entender melhor? O kefir é um animal probiótico que você adquire. Ele vai estimular a produção, você alimenta ele com leite ou até com tipo a um água. iogurte. É tipo um iogurte que você alimenta ele com leite com a água e ele vai ser muito bom para a nossa parte imunidade. Bactérias. Peraí, vamos nos entender aqui, porque senão o público fica muitas vezes sem noção do que nós estamos falando. Peraí, esse tal de kefir, que eu também não sabia, para mim é uma novidade, você adquire isso pela internet gratuitamente e doado e tal. Aí você põe ele tipo num aquário, igual um peixinho, ou numa garrafa e vai alimentando com leite, isso aí vai aumentando a massa e tal, e você vai consumindo diariamente, é isso? É isso, desse jeito. E é gratuitamente, e o benefício para a saúde é excepcional. Melhora a imunidade, melhora a parte intestinal, melhora a constipação, melhora a azia, melhora refluxo. Então, por favor, doutor e Sérgio Sobreiro, qual é o nome do... Kefir. Vou atrás, minha produção, por favor, aí, kefir para mim, por favor, né? Eu estou precisando. Já tome, é maravilhoso, porque o doutor André vai explicar agora para nós. Nós temos bactérias ruins e nós temos as boas bactérias, né? Na verdade, nosso intestino, nós temos 2 tipos de bactérias. A bactéria ruim, que ela vai causar a doença, nós temos as bactérias boas, que elas vão nos trazer saúde. E é interessante que quando a alimentação é de uma forma desequilibrada, nós iremos ter a desbiose intestinal. Mas o que é isso, doutor? É o desequilíbrio das bactérias ruins e as boas. E essa desbiose intestinal, principalmente prevalecendo a bactéria ruim, ela vai te levar à ansiedade, compulsividade e até depressão. E outra coisa, teve no último congresso da E4M que eu fui... Pera aí, doutor. Estamos chegando agora no final do primeiro bloco. Já? Já, infelizmente ou felizmente, eu descobri particularmente o tal do kefir, que é gratuito. Preste atenção vocês aí de casa. Vocês entram aí na internet, todo mundo hoje tem um telefone, tem aí a internet à disposição, Instagram. Procure isso, que o benefício, pelo que nós podemos notar, que vindo do doutor André, é excepcional. Então pronto. Então nós vamos aqui para o segundo bloco. Tá? E antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, no segundo bloco, nós vamos trazer 2 perguntas polêmicas sobre a medicina e nós vamos saber um pouquinho do cidadão André Guanabara, o que ele pode nos dizer de algumas personalidades que nós vamos sortear através dos envelopes aqui, ok? Então nos aguarde aí, você em casa, segundo bloco, vai ser excepcional. E não se esqueça, o kefir. Essa pronúncia. Kefir. Soletra aí, por favor. K-E-F-I-R. Kefir. Kefir. Ok? Eu vou aprender. Daqui pro segundo bloco eu estou afinado. Até já.
Voltando agora para o segundo bloco do Acerto de Contas, o nosso convidado aqui do meu lado, Dr. André Guanabara, e nós vamos falar agora, Sérgio, do cidadão André Guanabara, o que ele acha das personalidades. Nós temos um bloco aqui, doutor, que nós vamos Cadê? O meu está escondido, o seu está escondido também, Sérgio? O meu está aqui. Então tá bom. O senhor vai tirar aqui nos envelopes. Dentro de cada envelope desse, existe uma foto aqui de uma personalidade. Talvez polêmica, talvez não. E o senhor vai dar a opinião pessoal e a nota de 1 a 10. E pode começar aqui. Quer começar pelo Sérgio? Então vai, pelo Sérgio. Antes de começar, eu já virei fã do Dr. André. Dentre os 5 pilares ele citou o pilar da espiritualidade. Só isso aí já ganhou um fã. Dr. André, podemos começar. Cuidado que as fotos são polêmicas. Pesadas, né? Vamos lá. O primeiro. Atenção Brasil, que rufem os tambores. Ela que... Gleice Hoffmann. Braços direitos, esquerdos. A defensora... Número 1 de Luiz Inácio Lula da Silva. Não só de Luiz Inácio da Silva. Do PT e de todo o governo PT. Tem pessoas na vida que a gente prefere colocar de volta pro envelope e não comentar. Essa é uma delas. Só isso, doutor. A nota então é 0. 0. 0 para Gleice Hoffmann. Senhorita Gleice Hoffmann, sua nota é 0. A senhora, se existe essa palavra, eu vou criar agora. Inotável. Ou seja, não é uma pessoa notável. Não cabe nota. A palavra notável vem daí. Então Existe essa palavra? Deixa eu criar agora. Que agora, como o imexível do Magno. É 0. Você falou, tá falado. Então, Sérgio Sobreira criando uma nova palavra, inotável. Que significa? Sem nota. Nota 0. Então, doutor, vamos continuar. Eu gostei desse início. Foi do inotável e da nota. É a nota máxima. E agora sem nota, né? Inotável é aquele que não tem nota. Produção, procura no dicionário aí, senão nós vamos ligar pro Aurélio lá para ele adicionar no dicionário essa palavra. Doutor, por favor. Pegar esse aqui do meio, vamos ver quem é. Esse cara... Posso mostrar? Por favor. Senador Tasso Ribeiro Gereissati. Tenho uma grande admiração por ele. Foi uma pessoa que fez muito pelo estado do Ceará, onde eu tenho onde eu nasci. Eu admiro muito o galeguinho dos olhos azuis, né? Que nota você dá para o senador? 9. 9. Para o senador Tasso Ribeiro Gereissati, governador por 2 mandatos no estado do Ceará e senador da República pelo nosso estado. Quero dizer o seguinte. Doutor Tasso, sou seu fã incondicional. Uma personalidade única que mudou em muito o estado do Ceará. Um empreendedor nato. Tenha certeza vocês aí em casa, não precisaria participar dessa política nojenta que nós temos no nosso país. Mas ainda bem que nós temos personalidades como essa, que fazem até eu pensar um pouco diferente, viu, Sérgio? Que precisam estar lá para fazer as mudanças. Parabéns a você e a minha nota para você é 1000. E eu vou falar uma outra coisa. Doutor Tasso, que está nos vendo nesse momento, o programa é muito visto por políticos e personalidades. Se o senhor for presidente da República, eu sou o primeiro a vestir a camisa. E eu sou o primeiro a votar. Em você. Um abraço, fica bem. Agora, para o meu lado. Vamos lá. Esse aqui... Grande Cid Gomes. Cid Ferreira Gomes. Eu hoje atendo em Sobral. E é uma cidade fantástica. Dizem que é a cidade americana aqui de Fortaleza. Ele é paciente? Não, ele não é mais paciente, mas ele fez transformação em Sobral. Então é um político também que eu admiro muito. Também votaria nele. United States of Sobral. É esse mesmo. Nota 9,5. Cid Gomes, quando prefeito de Sobral por 2 mandatos, fez aquela cidade crescer em 8 anos, 60 anos, levando principalmente a iniciativa privada
gerando milhares e milhares de empregos. Sobral hoje tem uma outra cara. Eu tenho famílias que moram em Sobral, meus familiares moram em Sobral, e com certeza o Cid revolucionou aquela cidade. Merece o nosso crédito. Não só Cid, como Ciro, também o irmão, eu acho que eles dois deram um upgrade no estado de Ceará, uma evolução impressionante. Aliás, o Ciro Ferreira Gomes, já aproveitando o Carlão, será um dos nossos convidados para a cadeira elétrica do acerto de contas. E nós temos que tomar cuidado, porque ali também não tem papas na língua. Não tem. Gosto dele por esse motivo. Grande abraço aos irmãos Ferreira Gomes. Vamos lá, doutor? Esse daqui. Estávamos comentando na família. Ciro Grande Ciro. Ferreira Gomes. Homem fantástico, político nato. Minha admiração extrema também, nota 9,5, 10 também para ele. Ciro nasceu no interior de São Paulo, só fez nascer e logo transferido para Sobral. O pai, José Euclides, foi um dos grandes defensores públicos de Sobral daquela época, e o Ciro teve a sua formação através da criação de seus pais. Um grande político, articulador, acima de tudo, e que se revoltou com a Câmara Federal por ter os seus, vamos dizer assim, direitos de poder legislar castrado. E por não ter aceitado, ele caiu fora. Agora, esse sim não tem papa na língua, viu? Viu, Carlão? Esse aqui não tem papa na língua, não. Eu quero acrescentar o seguinte. Ciro Gomes, resumindo para mim, Ciro Gomes, não tem papas na língua, autêntico, e muitas vezes foi vítima disto, porque é um cara extremamente original. Sou seu fã. E lhe aguardo aqui, na cadeira elétrica, né? No acerto de contas. Falta um na sua mão e o outro na minha. O que os doutor quer pegar, pode ir lá. Bora lá. Uma admiração também. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Eu sempre votei nele e eu acho que o governo dele falta só alguns ajustes. Minha nota é 8. Quais ajustes, doutor? Ajuste na área da saúde, ajuste na área da política e principalmente na área da economia. Ele está mal assessorado, na sua opinião? Na verdade, ele está um pouco travado para desenrolar a assessoria dele de vez. Uma andorinha não faz verão. É mais ou menos isso. Uma andorinha só não faz verão. É isso mesmo, é. Eu admiro, eu quero complementar o seguinte, eu acho que o Brasil precisava do Bolsonaro nesse momento. Eu acho que nós temos outras personalidades aí políticas que talvez poderiam até ocupar o cargo da presidência da República, mas eu acho o caso do senador que nós estamos agora, do próprio Ciro, né? Mas eu acho que ele veio no momento certo. Talvez ele tenha alguns atropeços por conta do gênio dele, né? Muito autêntico também, né, Sérgio? Também. Muito autêntico, mas eu acho que é o momento certo para o Brasil, Jair Bolsonaro. Vamos para o nosso último envelope. Doutor André Guanabara. Eu quero começar a falar, eu sei que a opinião é sua, mas eu quero começar. Já não interrompendo, sem querer interromper, Sérgio, eu sou fã desse cara. Fale o nome dele. Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes. Ministro do STF, ministro Gilmar Mendes. Polêmico. Se você analisar as condutas dele em relação às questões jurídicas, são polêmicas, mas se você analisar ao fundo, tem total sentido. Doutor André, a opinião é dele. Sua opinião. Nota 8,5 para ele também. 8,5 para Gilmar Mendes. Gosta, doutor, das atitudes Eu dele? gosto, mas só que eu acho que algumas opiniões e alguns ajustes no cargo dele e na pessoa dele também eu fazer com que o Brasil crescesse um pouco mais. Eu não deveria ter cortado, né, Sérgio? Eu cortei, ele deveria ter deixado ele falar a opinião dele. Não, a opinião dele, Jair Bolsonaro
lhe convidando para assumir um cargo de secretaria na saúde, iria automaticamente, doutor André? Não, não iria. Por quê? Porque a minha missão de vida ela não é muito ensinar política. Minha missão de vida é fazer o que eu gosto, é consultar, fazer palestras e disseminar a saúde que eu tanto gosto. Mas a política não precisa dessas pessoas assim para que a gente possa mudar? Na verdade, eu acho que a gente consegue mudar a saúde do Brasil sem estar num cargo político totalmente. Eu acho que a gente poderia fazer parcerias, não estar num cargo político. Em termos de saúde, se o Brasil fosse um paciente, estaria na UTI ou no semi-intensivo? Eu acho que ele estaria na UTI. Estaria na UTI com um choquezinho elétrico para ele ressuscitar, né? Para se alimentar bem tem que ter conhecimento. Na verdade, para se alimentar bem, tem que ter conhecimento e tem que estudar, tem que ralar e tem que prevenir principalmente as patologias, que hoje a nossa saúde ele não está em prevenir patologias, doenças, ele está em cada vez mais aumentar as doenças do... Ele não pode falar, Carlão, mas eu vou falar que existe uma máfia muito grande, né, de laboratórios, nós sabemos disso, para que sejam receitados, vamos falar assim, alguns medicamentos para que essas pessoas fiquem dependentes, eternamente dependentes. Eu estou falando isso aqui, é podre ouvir isso, mas é a pura verdade, porque o médico diante de um paciente, é difícil encontrar um profissional da estirpe do Dr. André que sabe da forma natural de lhe tirar daquela... É claro, às vezes precisa de um remédio da farmácia, tem alguns medicamentos que você precisa, mas tem outros não. Tem outros que o médico lhe segura mercenariamente para que você não se livre, para que ele possa ficar recebendo. Isso é o cúmulo, isso é ridículo. Doutor André, a gente sempre faz essa pergunta no final dos envelopes. Não vale da sua família. Que personalidade nós não colocamos aqui que o senhor gostaria que estivesse? Na verdade, a principal personalidade que foi mais exemplo até hoje ia ser meu pai. Sem ser da sua família? Sem ser da minha família. Qual o seu ídolo hoje, que não apareceu aqui? Meu grande ídolo hoje aqui no Brasil... No mundo, no Brasil ou no mundo? Seria... que dissemina cada vez mais... Vitor Sorrentino. É um médico fantástico que dissemina cada vez mais essa minha medicina para o mundo todo. Então eu mesmo no canal do meu Instagram, eu possuo mais de 85 mil pessoas. Qual é o seu Instagram? Dr. André Guanabara. Repita, por favor. Dr. André tenho mais de 85 mil pessoas e onde eu levo para essas pessoas cada vez mais conteúdo que serve para eles. Tem canal no YouTube também? Tenho também no canal do YouTube, Dr. André Guanabara, e serve cada vez mais para essas pessoas menos favorecidas que não conseguem ter um acesso tão perto, eles também terem acesso a esse conteúdo tão fantástico que é a qualidade de vida. Doutor André, é verdade que na vida intrauterina eu consigo fazer o exame no feto que eu possa aqui no futuro diagnosticar que ele possa ter algum tipo de problema, alguma doença já no feto? Existem exames hoje assim? Hoje tem muitos exames, né? E aí tem outras pesquisas que falam também que o autismo é uma doença que você pode detectar, não detectar, mas pode ser de causa desde a parte intrauterina. Uma alimentação totalmente errada numa mãe pode levar a uma neuroinflamação desde a parte intrauterina nesse bebê que futuramente pode ser um adulto, uma criança e um adulto autista. Em um ping-pong rápido, que tipo de venenos o ser humano mais ingere hoje? Açúcar. É verdade que da época de Jesus para cá, a farinha de trigo foi modificada 400%? Totalmente. O carboidrato refinado, antigamente era o cigarro. Hoje, a próxima mudança que terá, com aumento de impostos, vai ser os açúcares refinados e os carboidratos. Se uma grande companhia de refrigerante lhe oferecesse agora $1 milhão para fazer um comercial, o senhor faria? Não, que eu vou totalmente contra o meu propósito de vida, né? Carlão. Agora, é importante a gente salientar ao nosso público que nós necessitamos de carboidrato. Na verdade, nós necessitamos de carboidratos, Agora, não os existe um refinados. carboidrato saudável ou não? Tudo é carboidrato? Tem os saudáveis, que são os complexos, Isso é importante. como a batata doce, a macaxeira, as frutas. E nós temos os carboidratos refinados, que é o pão, o macarrão, o arroz,
Então a diferença, nós precisamos de carboidratos, proteínas e gorduras, mas nós não precisamos de carboidratos industrializados. A natureza está aí para nos dar os carboidratos naturais. Então, mandioca. Mandioca, batata doce, macaxeira, fruta, cuscuz. O senhor foi... Com aquele flocão industrializado, acho que não seria... A fruta, a batata doce e a macaxeira seria... Se eu pegar meu carro, o meu Fusquinha 78, que está aqui fora, e der um giro em Fortaleza, doutor André, eu observo muitas casas de produtos naturais e abrindo cada vez mais a cada semana. O que eu posso ter de crédito quando eu pego a embalagem e leio ali, eu tenho que ter cuidado em alguns laboratórios, ou por estar ali já tem crédito, ou não é bem assim? Na verdade não, às vezes nós mudamos o nome do açúcar para outros nomes. Tipo, tem uma dextrose, tem um xarope, é a mesma coisa do açúcar, mas só a mudança do nome é uma coisa diferente. Vamos lá, diferença. Fruta. Fruta é a frutose. Sim, frutose. Pegar uma laranja, transformá-la num suco, é veneno? Na verdade, não que seja veneno, mas a fruta ela foi feita para comer. Quando você transforma em um suco, a quantidade alta de frutose, ela automaticamente, uma cronicidade disso pode te levar a um pouco de gordura no fígado. Eu já ouvi alguns comentários de alguns médicos dizendo que quando você, aquela senhora de manhã que está lá, seu suco de fruta, aquela torrada, tudo errado. Que aquele suco de fruta seria a mesma coisa de você colocar numa seringa e injetar na sua veia açúcar. É isso, doutor? Chega nesse nível ou não? Não chega nesse nível, porque às vezes a fruta ela é muito melhor do que o açúcar refinado de verdade. A fruta, ela tem as fibras. Se você for fazer um suco de laranja, é pela quantidade de frutose que tem naquele suco de laranja. E isso, a frutose em quantidade alta, que pode prejudicar a nossa organismo. Doutor André, Guanabara, faça de conta que o senhor ganhou um caminhão agora e eu vou ter que escolher uma frase para colocar na traseira do seu caminhão. E a frase seria: descasque mais e desembrulhe menos. Seria essa a frase? Com certeza, descasque mais e desembale menos, desembrulhe menos, que cada vez mais isso, o orgânico, não só orgânico, mas o saudável vai lhe dar mais e você é o que você come. Então, o orgânico, saudável, vai levar mais a tua longevidade, o estilo de vida saudável. Agora, importante isso, Sérgio. Orgânico, frutas, criado em grandes pomares, esterilizada diariamente, pulverizada, aliás, diariamente, com agrotóxicos e tal. E aquela fruta feita ali no sítio orgânica. Tem muita diferença? Totalmente. O índice de inseticidas, né? Que essas frutas, esses tomates, esse morango possui, isso, a cronicidade dele vai causar uma intoxicação no nosso corpo também. Então, veja bem, nem sempre ingerir frutas, dependendo da origem, é saudável. Não, nem sempre. Tem que ver até a ordem. Hoje, eu sempre falo que se você tiver, pelo menos na sua vida, o equilíbrio dos 5 pilares de uma qualidade de vida, pelo menos você não vai levar a ter tanta patologia. Porque às vezes o mundo ele está também um pouco intoxicado. Se você não consegue ter o mundo ideal, você não consegue ter o mundo modulado, você não consegue ter todas as frutas orgânicas, até a própria panela de alumínio libera alumínio para a gente em tóxico, você não consegue ter a panela ideal. Então, Qual seria a panela ideal? Ácido cirúrgico é a panela de ácido ideal. Então, se você for pensar no mundo ideal, a gente não consegue viver. É difícil. Mas a gente pode fazer um pouco da nossa parte e começar a ter o quê? Ter uma alimentação saudável, o mínimo, ter uma modulação de vitaminas e hormônios, o intestino bom, o sono bom, exercício físico, que eu acho que é o ideal hoje para o nosso corpo, menos estresse, buscar uma espiritualidade, buscar a Deus. Isso vai levar. Só uma coisa. Eu chego no seu consultório hoje, ok? Carlos Marcelo chegou no seu consultório. Quais os exames que vão detectar como está funcionando o meu organismo? A minha cabeça é fácil, eu vou bater um papo contigo ali, tu vai falar, não, espiritualmente esse cara está bem, ele tem um astral bacana e tal, mas fisicamente, hoje nós temos exames
que aprofundam nisso. Como é que é? Como é que funciona? Como é que eu consigo diagnosticar? Faz os exames. Na verdade, são 64 exames laboratoriais. 64? 64, desde hemograma, desde testosterona, desde cortisol, desde ferritina. Temos a avaliação do percentual de gordura, massa muscular com a bioimpedância. Sem querer lhe interromper, doutor, é muito importante, Carlão. Muitas pessoas vão medir o nível de ferro, está normal, mas a ferritina está alta. Então, ferro é uma coisa, ferritina é outra totalmente diferente. A ferritina indica um índice inflamatório do nosso corpo e com o excesso de radicais livres. Isso é facilmente detectado. Facilmente detectável. Fora isso, tem o scan. Como é que diminui essa ferritina, doutor? Estilo de vida, principalmente. Se você quer diminuir a produção, a etiologia da ferritina, é estilo de vida. Se você quer diminuir o aumento, é uma sangria. Retirada de sangue. Sangria. Nós tivemos lá na sua clínica, eu observei que tem lá uma sala, especificamente tem umas cadeiras de couro, nós vamos até mostrar isso ao público depois, que o paciente passa ali por uma desintoxicação. O que é aquilo? Como é que funciona aquilo? Eu vi lá que tem umas cadeiras confortáveis, se coloca o que na veia, como é que funciona aquilo, essa desintoxicação? E o porquê o paciente chega naquela sala? Vamos lá. Na verdade, são vitaminas. Quais são os processos? Na verdade, passa por mim, faz avaliação, o paciente faz anamnese, o paciente passa pelo Nutri também. E então são vitaminas. Vitaminas orais, em vez de você ter vitaminas orais, você vai ter a intramuscular. Vitaminas normais. Doutor, nós temos 5 minutos, eu preciso só falar uma coisa. Só falar uma coisa aqui. Vinho. Uísque, destilado, vinho, bebida em geral. Me diz alguma coisa sobre isso, ao nosso público. Na verdade, a bebida alcoólica, né? Ela é uma bebida totalmente inflamatória para o nosso corpo. Ele aumenta muito a quantidade de ferritina, retém muito líquido. Então, não posso tomar nada. Pode, mas tudo que for em equilíbrio, tudo que tiver uma quantidade necessária, baixinha, uma taça de vinho vai causar prejuízo? Não, mas uma garrafa de vinho toda sexta-feira, 2, 3, 4... Flavonoides. Acaba, mas a quantidade baixa. Os flavonoides em excesso, eles não têm o benefício que é os radicais livres. Doutor André Guanabara, o povo quer saber, mito ou verdade, tomar água com limão pela manhã em jejum? Na verdade é muito bom, porque o limão ele é antioxidante, o limão ele aumenta a vitamina C, a água ele melhora, é necessária para todo o nosso organismo. Então você associar a água, o limão e ainda associar uma própolis, que também, aí você dá um up na sua imunidade. Doutor, para finalizar, foi um grande prazer em recebê-lo aqui. Você sabe que eu sou seu fã, number one, né? O Carlinho, meu filho, que nos fez essa aproximação. Quero deixar um grande abraço para o nosso amigo, irmão Dayan Siebra, personalidade nutróloga, né? E como é bom recebê-lo aqui. O prazer foi meu, então cada vez mais o prazer é meu. Doutor André, eu diria que a medicina não vai de A a Z, mas de A a G. André Guanabara. É isso aí. E sabe que o melhor de tudo é você levar para a população esse conhecimento que a gente tanto estuda e disseminar e ter um propósito de vida, uma missão de vida que ajuda as pessoas. Muito obrigado. Doutor, prazer tê-lo aqui. E agora o nosso tempo está curtíssimo. Vamos lá para a inauguração da clínica do Dr. André Guanabara. Dá uma olhada aí vocês de casa. Olá, vocês aí de todo o Brasil que acompanham o programa Acerto de Contas. Hoje vamos conhecer melhor o Instituto IAG. André Guanabara, conforme dito para vocês. Me acompanhem. Vem. Vem, Felipe, vem. Olá, boa tarde, Clélia. Como é que você está? Estou muito bem, senhor. Prazer em vir aqui mais uma vez e mostrar ao nosso público a clínica do Dr. André Guanabara. Vem, Felipe. Vem comigo, Felipe. Venha. Vocês, com quem eu falo? Aline e a Ravena. E vocês fazem o que aqui exatamente? Nós recebemos os pacientes, apresentamos a clínica e direcionamos eles às salas. Ok, prazer em conhecê-las. E isso aqui, Clélia, me fala um pouquinho sobre isso aqui. Eu vi essa novidade aqui.
Até quando você quer viver? Tem isso, cara? Claro que sim, né? Longevidade saudável. Até quando você quer viver com qualidade de vida? Né? E o nosso médico, o Dr. André Guanabara, ele também é escritor, ele escreveu livros para falar sobre os 5 passos, né, do ciclo da vida, que envolve a qualidade de alimentação, a qualidade de sono, espiritualidade, inteligência emocional, né, e o físico, o pilar saúde. Muito bem, o André é cheio de novidade, cada dia ele me impressiona. Agora eu quero que vocês, meu público aí de todo o Brasil, dá uma olhada na clínica do Dr. André. Eu quero que você me mostre todos os cantinhos aqui. Vamos lá, vem Felipe, vem comigo Felipe, vem. Lá, Clédia, nós estamos chegando aqui na sala... De alta performance, é aqui que é feita a avaliação em relação ao fisiologista. Tá? Ok. Vamos seguir aqui então. Vamos seguir. Tem muita coisa pra gente ver. E aqui então nós temos mais uma novidade, né, Clédia? É aqui que acontece a biopedância, né, dos nossos pacientes, no nosso eixo. A identificação do estado atual dos nossos pacientes. Ou seja, ele passa por essa sala e nós vamos saber em seguida como é que vai estar a situação da saúde desse paciente. Ah, ok. Seguindo então, vamos para outra sala aqui. Nós temos aqui... E aqui, Clédia, o que seria essa sala? Kairos. É aqui que acontece a nossa soroterapia, todas as aplicações, tá? Pode abrir. Agora, peraí, eu tenho uma curiosidade. Por que Kairos? O que significa esse nome? Todos os nomes, acredito que você percebeu, eles são diferentes, né? Porque o doutor ele quis trazer o significado. Então, Kairos significa o tempo de Deus, o momento certo. Pô, que bacana. Começar uma vida nova, né? Que bacana. Então vem, Felipe, vem, vamos ver aqui dentro. Então, Clédia, Kairos é o nome bíblico que significa a renovação. É isso? Do seu corpo, do seu estudo, No tempo né? perfeito, né? Que é o aqui e agora. Não importa como você viveu até ontem, o importante é quem você decide ser a partir de então. Que bacana. Então você vai sentar nessas poltronas aqui e vai receber várias vitaminas e aqui você vai começar a ter uma nova vida, é isso? Com certeza, com longevidade saudável. Chegamos aqui agora na sala do cara. E aí, meu irmão, como é que você tá aqui, viu? Coisa boa, apresentou um pouquinho nosso Instituto André Guanabara, um Instituto de Medicina Preventiva que cada vez mais leva a longevidade saudável para a vida das pessoas. Que bacana, Dé. Eu vou deixar você trabalhar, eu vou continuar andando aqui, fazendo esse tour pela sua clínica. Forte abraço, sucesso. A casa é sua. Você é um cara... Cada vez mais. E o que precisar, estou à disposição. Você é um cara espetacular. Que é isso. Sou seu fã. Abraço, tchau, tchau. Vem comigo, Felipe, vem. E nós estamos aqui no auditório, né, Clédia? Eu queria saber um pouco mais. O que significa isso? Para que serve um auditório de uma clínica de nutrologia? Então, como eu falei para você, a gente acompanha os nossos pacientes de uma forma holística e integral. E aqui é o nosso espaço de convivência em relação à consciência. Teremos palestras, treinamentos. Olha aí que bacana. Eu sempre visitei muitas clínicas e esta é a primeira que eu vejo um auditório dentro. Então fica aí que a gente volta já. A seguir, você vai ver a entrevista exclusiva com a digital influencer Thaís Leia, com mais de 500 mil de seguidores.
Agora, no terceiro bloco do Acerto de Contas, o assunto é você, mulheres. Estamos trazendo aqui para falar de mulheres, nada mais, nada menos do que Thaís Leia, a Digital Influencer, que vai explicar para vocês o que significa essa palavra, Digital Influencer. Vai falar um pouco da vida dela, sem polêmicas. Thaís Leia, prazer recebê-la aqui no nosso programa. A casa tá linda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito Vamos obrigada. falar um pouquinho de você e da sua vida. Posso começar? Pode, pergunte o que você quiser. Thaís, me fala um pouquinho da sua história, da sua vida, na infância. Se você pensava, se você já... Porque as meninas, principalmente, que eu vejo, né? Eu tenho uma menina, tenho duas meninas, aliás, tenho 4 netas e um neto. E eu vejo que as meninas são deslumbradas por essas questões das princesas, de ser e de acontecer. Você era deslumbrada assim quando moça? Como é que foi a sua família? Me fala um pouco dos seus pais, da onde você nasceu. Me conta um pouquinho da sua história aqui para o nosso público. Nossa, muito. O mundo da TV, ele encanta muito os nossos olhos, sabe, Marciele? Então chegou uma hora que eu queria estar ali, eu queria estar na TV, eu queria estar aqui, onde eu estou hoje. Eu queria estar na TV, eu queria ser modelo, eu queria ser atriz, eu queria... Com quantos anos você teve esse momento, essa percepção? Acho que desde os 8. Eu tava 18? Só que meu pai é pescador. Pescador. Minha mãe é dona de casa. Meu pai é pescador, tem isso como carreira. A nossa vida foi, a nossa infância foi toda dentro do Rio. No Rio a minha cidade é banhada pelo Rio São Francisco. Você nasceu onde? Chama Petrolândia, é sertão pernambucano. Você é pernambucana, então? Sou pernambucana, inclusive está muito convidado a conhecer a minha cidade, que é um lugar incrível, incrível. Eu conheço, lindo. Pernambuco é maravilhoso. A história de Petrolândia é muito linda. E aí meu pai sempre foi pescador, inclusive ele trazia sustento para nossa casa com a pesca. Mas isso, assim, nós nunca passamos fome, eu graças a Deus nunca passei fome, mas era uma vida mais simples, bem simples, assim. A nossa casa era casa de taipa. A minha sala, só a sala da nossa casa, que tinha, meu irmão tá aqui vendo a gente conversar, e ele pode falar também, só a sala que era de tijolo, não era, Tiago? Tijolo e cimento. O resto assim, era só mais um vãozinho, cozinha, um quartinho que tinha nosso era de taipa, porque quando chovia, derretia tudo, meu pai tinha que chamava os amigos e ninguém cobrava nada. Tem uma coisa na simplicidade, na comunidade, na simplicidade que encanta muito. As pessoas se ajudam. E eu acho que eu sinto falta um pouco disso agora. Quantos irmãos, Thaís? Só eu e ele. Só vocês Só dois? nós dois. Muito bem. Só nós dois. E me diga uma coisa, brincava do que quando era criança? Boneca, jogava bola? O que te atraía de brinquedos, enfim? Eu queria muito Barbie, mas a gente não tinha condição de comprar. A nossa família era mesmo muito humilde. E aí a minha bisa, ela costurava. E aí ela, com os retalhos de pano que sobrava, ela fazia umas bonecas de pano pra mim. E ficavam lindas. Ela fazia as bonecas de pano e fazia as roupinhas. Eram as bonecas que eu amava. E eu agradeço até, sabe? As pessoas tendem muito... você teve uma infância difícil. Não, foi uma infância incrível. Porque eu tenho memórias e imagens na minha cabeça que nada paga. Seus pais moram ainda lá em Pernambuco? Meu pai mora lá, ainda é pescador. Eu já tentei trazer ele pra cá, não tem jeito. Não dá pra trazer ele do Rio, não dá pra trazer ele pra tirar as raízes dele. A minha mãe falava, eu perdi minha mãe há 5 anos atrás pra um câncer. Né? Ela teve primeiro um câncer, depois um problema renal. Mas antes de manhã falecer, ela morou aqui comigo. Logo que que a gente descobriu a doença, eu falei, aqui não tem como tratar, ela veio morar comigo. E aí ela veio morar comigo, ela morou ainda uns 5 anos comigo com meu irmão. Estudos? Só ensino médio. Só ensino médio. E eu consegui fazer, eu até fiz faculdade, só que agora. Eu fiz moda agora aqui na Unifor. Já agora, com 29 anos, eu consegui cursar uma faculdade. Eu lembro que meu pai chorou quando eu falei, pai, passei no vestibular. Terminou a faculdade? Eu fiz falta um semestre para terminar, eu vou terminar. Tem que terminar, né, Thaís? A vida é muito corrida, essa vida digital influência parece fácil, mas não é.
E acontece que a minha vida precisa acontecer, porque hoje eu tenho muita responsabilidade, graças a Deus eu tenho muita responsabilidade com a minha família, que não teve a mesma sorte que eu. Eu tive muita sorte, muita mesmo, assim, de ter pessoas certas me olhando. Concluindo a pergunta que você tinha me feito lá atrás, eu via El Chan e queria aquilo para mim, queria dançar. Quando eu terminei o ensino médio, o meu pai não tinha a menor condição de me levar para uma capital para fazer faculdade. Porque por mais que eu fosse muito estudiosa, e eu era mais ou menos, eu não conseguiria me manter numa capital. Porque na época não tinha FIES, na época não tinha a ajuda do governo, eu não tinha um padrinho que fosse de uma família, alguém da família que tivesse uma condição financeira melhor, que pudesse fazer isso por mim, me manter num lugar, enfim. E meu pai não tinha como fazer isso, eu não tinha nem como pedir. Então eu já trabalhava, eu com 13 anos, eu trabalhava numa academia de ginástica. Lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco. E aí o pessoal me viu fazendo, sabe aquelas aulas hoje chama aula de zumba, mas antes fazia aula de step. Tinha as aulas, né, pra gente movimentar, que não é necessariamente musculação. E aí eles me viram dançando e gostaram. Aí eu fui dançar numa banda da minha cidade. Nossa, eu rezava pra ter show, porque eu ganhava R$30 por show. E eu rezava pra ter show, porque eu achava incrível. Eu já dancei até, não sei se você já viu, você é muito viajado. Enfim, não sei se já foi no interior assim, muito pequeno, que o show é num caminhão, sim, eles colocam a banda em cima do caminhão e o público fica embaixo. Eu já dancei em cima de caminhão por R$30. E achava o máximo e queria fazer aquilo. Então estava na sua veia. Tava na veia. Tava na veia. Não necessariamente o talento. Porque eu nem acho... Talento você tem, porque eu queria dizer ao público que está em casa, essa moça linda aqui, maravilhosa, ela tem mais de 500 mil de seguidores. É o que vocês estão ouvindo, 500 mil de seguidores. Então ela chegou aonde chegou porque, com certeza, tem uma capacidade. É que eu falo muito, como eu estou falando com você, eu falo muito abertamente disso para as pessoas. Eu falo, vai, você pode, você é capaz. Eu saí de um lugar... Do interior? A minha cidade tem 30 mil habitantes. Eu morava na zona rural dessa cidade, num povoado. Então, assim, era ainda menor. Mas sempre teve vontade, sempre foi em busca. Foco é importante. Foco e você saber o que você quer. Tem uma hora que as pessoas vão te chamar de louca mesmo e vão achar que... idade, você acreditava em você, né? Desde nova. Acreditava, sempre acreditei. Sempre acreditou. No meu potencial. Você olhava pro espelho, tipo assim, eu sou bonita, eu quero ser alguém, eu vou estar em algum lugar ainda, eu vou passar alguma coisa para as pessoas, mais ou menos isso. Olha, eu acho que nem... talvez eu tivesse até uma autoestima um pouco baixa, não muito baixa. E aí eu procurava melhorar. Não, meu cabelo não está tão bonito. O que eu posso fazer para ele melhorar dentro das minhas condições? O meu corpo não está tão bom. O que eu posso fazer para melhorar dentro das minhas condições? Eu procurava sempre melhorar o que eu não tinha de bom. Quando eu comecei a dançar, eu era muito ruim. Mas quando você imagina muito ruim, imagine muito ruim. Mas você já notou que as coisas que você faz no passado, quando você faz uma retrospectiva de imagem, sempre nunca foi legal? Sempre nunca foi bom, né? Você sempre aprimora. Uhum. Eu me lembro, há anos atrás, quando eu gravei alguma coisa para programa de TV, eu falei, nossa, coisa horrível. Então, você não gostava de se ver apresentando? Não é que eu não gostava de me ver. Eu até achava bacana na época, mas depois o senso crítico acho que aprimorou e eu falo, nossa, tá muito ruim. Acontece, eu acho que é uma coisa natural. Só que assim, eu me dedicava, por exemplo, quando eu comecei a dançar, você tinha que ter os ensaios para pegar as coreografias, eu tinha muita dificuldade de pegar. Então, eu pedia pro coreógrafo para ficar depois comigo. Eu falava, fica depois comigo. Eu tive dificuldade de pegar. Tava todo mundo muito cansado, eu também estava cansada. Mas eu tinha consciência de que não estava tão bom e que eu podia melhorar. Então, eu fazia o possível para melhorar. Eu sabia que eu podia fazer melhor. Então, tem pessoas que eu trabalhei que eu acho muito mais bonita que eu acho que dançavam muito mais que eu e que não chegou onde... Essa questão de mais bonito, mas ser muito relativo, né? Mas que não chegou onde eu cheguei. Porque quando você descobriu essa palavra digital influencer? Quando isso apareceu na sua vida? Qual a idade que você tinha? Como é que foi esse lance de digital influencer? Que hoje você é isto, você faz isto. Além de ser modelo, fotógrafo. Sim. Tal. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Quando eu comecei a dançar, as bandas foram me vendo, me chamando. Isso com 13 anos de idade? Não. Eu comecei com 16. Foi minha primeira banda. A minha primeira banda profissional. Não, estou dizendo... Com 13 eu comecei a dançar. Nessa questão
Não, de aí, usar a mídia. Então, e aí eu cheguei numa banda chamada Aviões de Forró. Que aí... Como dançarina. Como bailarina. E aí ele me deu um impulsionamento muito grande. Só que na época as redes sociais estavam começando. A gente Que usava as ano redes foi sociais. Eu entrei no Aviões em 2008 para 2009. Era um estouro de Aviões de Forró. Tudo assim, quando eu contei para minha família, era todo mundo muito feliz. E eu muito medrosa, porque, gente, dá para eu estar aqui, eu posso fazer isso. E aí é onde estava a minha dedicação, o meu foco. É aí onde eu te falo, muitas meninas que eu achava que tinham um talento até maior que o meu, não chegaram lá. Eu acho que a minha determinação em ficar depois dos ensaios, em tentar melhorar sempre. Principalmente assim, quando eu não peguei direito a coreografia, nossa, eu tava com um sorriso aqui dançando. Sabe? As pessoas sempre falam isso. Nossa, eu tava sempre sorridente. Se eu tivesse muito nervosa ou muito tensa, eu tava com um sorriso aqui dançando. Eu dava tchau, eu brincava. Eu trazia, se eu não tava confortável num lado, eu trazia para onde eu sabia que eu era confortável. Você sempre teve um projeto de vida? Ou as coisas foram acontecendo? As coisas foram acontecendo. E você foi... E eu fui agradecendo eu acho que eu não tive um projeto a longo prazo. Não, eu vou trabalhar porque eu vou ser bailarina do Avião de Forró. Mas eu não almejei isso. Mas em cada lugar que eu estava, eu almejava o próximo passo. Ok. Focando nessa palavra, digital influencer, o que significa isso? Eu gostaria que você explicasse para o público aí de casa entender um pouquinho melhor o que significa essa palavra. É de uma responsabilidade sem tamanho, porque é você ter uma responsabilidade, eu acho, com o outro. Você está influenciando digitalmente, as pessoas estão te assistindo, as pessoas estão vendo o que você está fazendo e as pessoas vão provavelmente se identificar. Tanto que as pessoas se identificam muito comigo por conta desse jeito de falar. Se meu cachorro faz xixi no meu sofá, eu vou lá na minha rede social e falo, gente, alguém me ajuda porque meu cachorro fez xixi no meu sofá. Alguém sabe o que é que eu passo? Passa vinagre de maçã. Eu não sabia que podia passar vinagre de maçã que melhorava o cheiro. Então você usa a rede de forma natural. Sim, tanto para entreter, para comunicar. Gente, eu usei isso aqui no meu cabelo e ficou muito bom. Testem vocês, me contem. O que vocês acham? Quanto para perguntar, quanto para me comunicar com as pessoas. Para falar do que me incomoda, para falar do que eu gosto, para falar do que eu não gosto, para falar de uma música nova que saiu e que eu acho que é incrível, para falar de uma música que eu não gostei. E vai muito também de entrar nessa modinha. Então você está no seu iPhone, no seu telefone. Quanto tempo em 24 horas? Quanto tempo? Pelo menos 8 horas. 8 horas de dedicação total a... Porque o meu trabalho é mostrar o que é que eu acho bacana, o que é que eu visto. Antes de vir para cá, eu estava mostrando looks. Então, é como vestir, como combinar, que cores estão na estação. As pessoas hoje, elas querem tudo pronto. E o nosso trabalho como digital influencer é entregar isso pronto para elas. Ó, eu tenho essa calça verde. Nossa, eu vi a Thaís usando com uma camisa branca, com listras de lurex. Eu não sabia antes o que era listra de lurex. Thaís, tem um limite para isso? Você vai até onde? Até onde é esse limite das suas coisas pessoais? Olha o que eu estou te perguntando. Você me falou o seguinte, que você usa as redes sociais 8 horas dia. Nós estamos falando de 8 horas dia, é um trabalho, é muita coisa. E nessas 8 horas durante o dia, você passa suas coisas pessoais, tipo namoro? Passo. Passa? Passo. Tipo... Atrapalha, mas as eu suas passo. individualidades, coisas... Chega uma hora que você expõe tanto, que você fala tanto, que as pessoas percebem. Você posta uma foto, seu sorriso está diferente. Você fala uma coisa, você passou alguém atrás, você passa e foi ali espontaneamente, que espontaneamente, você é espontânea. Eu acho que tem que ser. Porque tem muita gente que cria uma persona, né? Eu inaugurei meu Instagram faz uma semana, por incrível que pareça. Ao mundo do Instagram. Eu sempre dizia, inclusive, eu dizia sempre no programa da Jaque o seguinte, Jaque, eu não vou... Inclusive, aliás, um beijão a Jaque, eu amo, a Jaque é a minha melhor amiga, Jaque. E eu dizia o seguinte, eu não vou... Cara, ficou o Instagram, não vou usar o Instagram porque só tem gente bonita e rica. Não é verdade? Né? Aí eu tô descobrindo, então eu resolvi depois usar a ferramenta para combater isso, de certa forma. Entendeu? Para combater isso. Então,
é bacana a gente entender um pouquinho mais dessa questão de como você usa. E as pessoas acompanham diariamente você tem muita... Dia após dia. Nos stories, 60 mil pessoas dia, que é naquele... 60 mil pessoas. 60 mil pessoas dia. Se cai para 50, eu falo, eu fiz alguma coisa errada, peraí, vamos aqui ver, bora aqui, Thiago, o que aconteceu? 10 mil pessoas deixaram de me ver, tá errado. Não pode. Isso te traz aflição? Te traz aflição assim, no dia a dia? Me incomoda. Incomoda? Isso me incomoda, é o meu trabalho. É o que eu me propus a fazer. Então me incomoda. Não, eu não fico sem dormir, eu não O que fico... mais te chateou na rede social? Que você recebeu de... Haters é chato. Conta um pra gente, que te deixou muito assim, magoado, chateado. Eu tava... Te abalou muito pessoalmente. Eu tava... Agora no Outubro Rosa, eu até desabafei isso depois. Agora no Outubro Rosa teve uma pessoa que comentou, blogueirinha de merda. Outubro Rosa aí, você fazendo coisa fútil. Desnecessariamente, né? Porque eu acho que é a individualidade de cada um. E não sabe da minha história com câncer de mama. Muitas pessoas as pessoas que realmente me seguem, que me acompanham, as pessoas sabem de muita coisa que eu passei e que eu vivia. E Como aí é depois isso, disso, câncer de mama? a minha mãe teve câncer de mama e eu já tive 7 nódulos. Então é um assunto que quando eu falo me dói. E às vezes eu tenho que ter um cuidado para falar assunto que me dói, porque eu evito muito passar tristeza na minha rede social. Eu tento usar a minha rede social para entreter, para comunicar, para mostrar coisas alegres. Hoje eu mostrei o Irmão Gato, que eu chamo de Irmão Gato, e onde eu chego todo mundo chama ele de Irmão Gato. Eu mostrei ele lá triste, roendo. Eu tento fazer eu tento entreter as pessoas, porque de coisa ruim já tem tanto, né? Então deixa as pessoas verem as coisas ruins em outro lugar, aqui na minha rede, coisa boa. E aí, esse é um assunto que mexe muito comigo, que mexe muito com o meu emocional. E que, quando entra na minha cabeça, ele demora um pouquinho para sair de novo. Então, quando eu revivo aquilo, que eu conto uma história, aquilo me dói por um tempo. E aí, eu não tinha falado ainda do câncer de mama, eu já tive 7 nódulos. Eu tenho cicatrizes no meu seio que são horríveis e que me incomodam. Eu me senti depois na obrigação de mostrar. Eu falei, olha aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Você expôs Expôs. essas cicatrizes para as pessoas? Eu fiz um vídeo e mostrei. Mostrei de uma forma discreta, coloquei a mão, mas mostrei Claro, só o lado, que é muito óbvio. pouco até, perto do que é. Corajosa, eu diria. Corajosa, bastante É porque corajosa. as pessoas precisam entender, as pessoas usam hoje a internet de uma forma muito irresponsável. Porque as pessoas não têm coragem. Isso que eu acho. As pessoas não têm coragem de chegar aqui pra você e falar blogueirinha de merda. Mas as pessoas vão lá na tua rede social e falam que é blogueirinha Mas isso de te merda. incomoda a que ponto? De 1 a 10? Olha, me incomoda uns 7, infelizmente. É mesmo? Painho ficou muito na minha cabeça. que a gente tem que se importar com o que os outros falam. Não pode. Meu pai fala que quando a gente vive em sociedade, a gente deve satisfação à sociedade. Aliás, a sociedade é hipócrita. Né? Muito, eu sempre digo muito. isso. E eu falo constantemente nos meus programas que a sociedade é hipócrita. E as pessoas se incomodam muito com o que a outra faz e não olham para si mesmo. Né? Infelizmente é assim. É muito louco que assim, quando você faz uma coisa boa, pra que postou, pra que mostrou, pra que... Me fala um pouquinho sua alimentação. É péssima. Você come o quê, Thaís? Porque você riu, menino. Irmão Gato já riu ali. É péssima. O que é péssimo pra você? Olha o meu irmão como é magrinho. Você come o quê? De tudo? Como? Tudo? Tudo. Você não tem uma dieta reglada? Não tem. Quando eu fico mais cheinha, como eu tô me sentindo. Não tem um nutricionista, um nutrólogo, não tem... São uns fofos, assim. Eu até já fui no Sim, nutricionista. mas não nutrólogo resolve. nunca fui. Não. Vou no Quer dizer, nutrólogo que você estava indicando aqui. Que você estava falando dele. Eu acho que eu vou nele, para ver se ele dá um jeito. Doutor André, Porque ou doutor Dayan Siebra, ou doutor André Guanabara. Me ajudem, doutor André Guanabara. Sim, mas você está dizendo o seguinte para mim. Olha, eu vou no nutrólogo, ou eu vou no nutricionista, mas eu não sigo a dieta, é isso que acontece? É assim, vamos lá. Lembra quando eu falei do foco para trabalhar? Eu te passo uma receita. Thaís, você amanhã, na segunda-feira, você tem que comer salada e salmão. Aí você vê aquela macaronada maionesa, você manda bala. No primeiro dia, não. Nem no segundo. Mas no terceiro, eu não aguento, entendeu? Tipo, eu vou lá no nutrólogo. Por que eu não aguento, Aí eu vou lá no Thaís? supermercado, eu compro tudo de dieta. Gasto um rim, porque é muito caro. Negócio de dieta é caro, gente. Como vocês fazem, vocês que fazem aí dieta? E aí... Vamos arrumar meus cabelos. Quanto tempo dura isso, Thaís?
3 dias. 3 dias. É o máximo que você conseguiu fazer É, dieta. que depois começa a abstinência de doce e de coisa gostosa. Você não gosta tem? muito de doce? Gosto. Não, eu nunca sou. Eu conheço nutricionistas, os melhores nutrólogos, Você os melhores faz dieta? nutricionistas, eu nunca fiz. Mas você sabe, eu sou aquela pessoa que é feliz comendo. Eu sou feliz comendo. Sabe, tipo, vamos fazer um programa legal, vamos comer? Eu até comento com meus médicos, eles falam assim, Carlos, se você acompanhar uma dieta direitinho, parar de beber um pouco, eu bebo vinho todos os dias. Eu adoro um vinho, eu sempre digo para os meus médicos, tomar uma taça, por que põe no litro? Aí abre e vira vinagre. Não, eu vou beber. Então eu bebo uma garrafa de vinho quase todos os dias. Um bom vinho eu aprecio muito e tal. E para mim comer é um prazer. Aí os médicos falam, você vai viver 10 anos a mais. Mas não é 10 tão anos a feliz, menos também. Né? Como dizia Cazuza, né? É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos Meus seguidores a não 10 por hora. escutem, Né? meus seguidores não... Enfim, eu até acho que as pessoas têm que se cuidar, têm que realmente ter fazer academia. Também não faço academia, né? Enfim, então minha vida, eu não sou um exemplo. Né? Tamo junto aí nisso aí, infelizmente, vamos ver. Academia também nada? Nada. Mas eu dancei por 13 anos. Não, dançou. Passado. Atualmente nada. Nada. Então, mas eu acabo tendo uma memória muscular muito boa, sabe? Como é? Eu tenho uma memória muscular. Como é? Me explica o que é memória, que para mim, aqui no programa, toda semana aparece uma palavra nova. Tem que ter o Aurélio, A última palavra nova, até preciso consultar, que foi, aliás, foi no outro programa. Inotável, Sérgio Sobreira, meu parceiro de programa, o que é inotável. Agora, como é que é a palavra nova? Não, nós vamos descobrir essas duas. Produção, por favor, anote aí, inotável, qual a outra? Memória muscular existe. Memória muscular, precisa saber o que é. Manda bala aí, Thaís, o que é memória muscular? Porque quando eu dançava, era como se fosse um agachamento, era como se fosse uma academia, porque nós tínhamos todos os dias aviões do forró, você imagina, na época de estouro. Hoje ainda, o Aviões é referência nacional no forró, né? Acho que foi a primeira banda que realmente chegou lá. Então a gente tinha muitos shows, então abaixa, sobe, levanta o braço, não sei o quê. O músculo sente igual a academia ou mais. Então acaba que define. O que é memória muscular? Ai, gente, a sua perna definida, ela tem uma memória, né? Por incrível que pareça. Se você fechar a boca um pouquinho, a perna volta. Thaís, eu confesso pra você que eu preciso pesquisar sobre isso. Pesquisa. Memória. Tem, memória Anota aí, muscular. produção, memória muscular. Alguém que foi fisiculturista depois que define, cria uma memória. É isso que você tá falando. O seu músculo tem uma memória. Ele não vai engordar tanto, assim, nem tão rápido. É claro que se você tiver hábitos, se você tiver extremamente... Brasil, tese... É verdade, não é tese. Thaís, é verdade. Tese nova da Thaís, preste atenção. Não memória muscular. Jovens, aproveitem enquanto vocês têm definição. Aproveitem, aqui, minha câmera. Aproveitem enquanto vocês têm disposição e vão fazer as coisas, que depois vocês ficam com memória muscular, porque eu não tenho mais disposição, eu já sou velha. O joelho já dói. Posso perguntar a tua idade? Pode, eu tenho 32 anos. Memória! Memória! Realmente, eu não sei, tem memória realmente olhando aqui a Thaís de perto aqui, e eu acho que eu tô começando a achar que esse negócio de memória muscular existe. É verdade? Não existe? Existe, a sua Porque equipe já foi ali que procurar. Você tinha no máximo, 23 anos. Não, gente, eu paguei Memória R$2 muscular pra funciona, ele. Thaís. Eu paguei R$2 pra ele tava querendo pagar esse estúdio, que foi caríssimo. E aí eu paguei R$2 pra ajudar, e ele tá falando R$2? isso. Não foi isso, não. Não precisa pagar, não. Thaís, infelizmente, os nossos... Não, gente. Nosso tempo está acabando. Tava tão bom. Dá pra gente quero falar ir. tanta coisa. Eu quero que você deixe aí o seu Instagram para o pessoal te acompanhar aqui. Nós temos aí um público bastante Muito bom, né? fiel, né? E eu vou colocar lá nas minhas redes para as pessoas. Coloca aí, por favor, aí fala o teu Instagram para as pessoas. Gente, então, meu Instagram é @ThaisLeia. Me segue lá, vocês vão ver alguém realmente da vida real, que mostra acordando, que mostra indo dormir, que mostra o cachorro, que mostra o irmão gato sem camisa. E o irmão gato sem camisa é babado. Que tá solteira, é importante. Não falamos aqui que eu tô solteira. Tá solteira? Solteiríssima. Mas o Procurando? irmão gato falou que ninguém me aguenta. Não, mas procurando ou não?
Olha, nem me escondendo, mas também não procurando. Vai que aparece, entendeu? Vai que dá certo. Qual o perfil de homem? Qual que você, assim, Que eu gosto. gosta? Olha, depois dos 30, pelo amor de Fisicamente, Deus. olho, cor de pele, cabelo, Eu acho careca, o que você gosta? Não, fisicamente pra mim é tranquilo. Eu já namorei gordinho, já namorei alto, já namorei Opa! baixo. Pode continuar. E a esposa do Marcieri que tava aqui agora, esposa gente, tá. conversando. Ela não vai assistir Hoje. o programa. Pode dizer, Thaís. Como é que é? Mas fisicamente eu sou super. Mas tem que ser muito família. Eu Família. sou muito família. E quem não é muito família não entende quem é. Tem que ser muito família, tem que ser trabalhador. Mas vou te fazer uma pergunta direta. Pergunte. Tu casaria com um cara duro? Família mais duro. Durango Kid. É curioso essa pergunta, né? É. Porque você é uma mulher bonita, você quer conforto, você trabalha pra isso. Você casaria com um cara duro? Você acredita nesse amor? Eu acredito no cara. Depende do porquê ele é duro. É duro que é duro. Cara que é duro é duro. É que eu não acredito em quem é duro, em que realmente quis crescer na vida, que procurou. Thaís, Você acha que tem? Eu vou te falar uma coisa pra você. 60 anos eu tenho de idade. Você cresceu. Sim, claro. Agora, Você acha que você é uma batalho exceção? muito. Mas você acha que você... Eu fico até 3 horas da manhã nos meus restaurantes, então, cozinhando, né? Então, e não preciso fazer isso, mas faço. Então, a pergunta é bem específica. Um cara carinhoso, um cara família, mas um cara que não corre atrás, duro. Se eu o admirasse, eu preciso o admirar como homem. Se eu admirar como homem, eu caso. Bancaria um homem? Não. Não. Não, eu divido. Eu divido conta de boa, já dividi muito conta Mas o com cara é duro, namorado. Thaís. Mas não, então por que eu vou estar... Por que ele é duro? Não tem explicação. Ele não tem por que ser duro. Meu irmão, ele trabalha comigo. Eu sustento ele? Não, ele trabalha comigo. Se fosse um cara que ele soubesse o que faz, se ele fosse dedicado, se ele tivesse uma profissão, ele não ia ser duro. Ele podia não ter muito, mas duro não, aí eu dividia com ele. Thaís, minha querida, infelizmente nosso tempo, produção, tá acabando. Todo mundo dando graças a Deus. Eu tô sabendo. Tá nada. Eu tô sabendo que você deixou a equipe sem almoçar. Não faz isso. Podia falar isso. Que maldade. Mas não tem aquela ideia do... Mas ele também tá sem almoçar, então tá valendo. Tem aquela Galera, tá ideia aqui do músculo ralando. que ela falou? Vocês vão treinando isso aí. Funciona Memória muscular. Funciona na memória muscular e memória alimentar daqui pra frente, beleza, pessoal? Vocês ficam imaginando comer um sushi aí, um salmão bacana, grelhado, beleza? Produção, acabou o tempo. Infelizmente, acerto de contas fica aqui com vocês. Um grande abraço. O Instagram já deu, né, Thaís? Thaís, eu espero estar aqui mais vezes. Vai sim, Vamos vai pensar estar em muitas aqui. pautas e muitas coisas. Mandem Boa sugestões. noite, Brasil. Thaís. Beijo, mandem sugestões aqui de coisas pra gente falar, pra gente conversar. Beijo, beijo, beijo.